Recentemente, no comentário de um dos vídeos meus, uma menina que parecia ser adolescente tinha comentado que ela tava querendo cortar o cabelo há mais ou menos um ano, só que a mãe dela não deixava pelo mesmo... Are you kidding me? Pelo mesmo pensamento preconceituoso que a gente já comentou aqui no canal de falar que cabelo curto é coisa de homem. Pois bem, meus queridos, esse é um tema que exige muita responsabilidade da minha parte, porque eu, como uma jovem adulta que pretendo ter filhos futuramente, eu entendo que cada pai sabe o que é melhor para o seu filho, então eles que eduquem, eles sabem o que é melhor. Só que eu quero falar com vocês, filhos, que têm pais conservadores demais, preconceituosos demais ou qualquer outra coisa, a como lidar com esses pais conservadores e preconceituosos e como desconstruir essa ideia de que cabelo curto é coisa de homem. Primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, filhos, é que, infelizmente, desconstruir uma pessoa que já passou por anos pensando dessa mesma forma não é fácil e muito menos rápido. Então a gente precisa de muita paciência, tolerância e amor, especialmente se a gente tá falando com os nossos pais, porque a gente deve respeito e honra eles de qualquer forma, porque eles nos criam e eles que pagam as nossas contas, certo? Esse pensamento de que mulher de cabelo curto é feia, de que mulher de cabelo curto só pode ser duas coisas, ou lésbico ou tá querendo ser homem, a gente sabe que é um pensamento de pessoa com cabeça muito pequenininha, com aquela mentalidade assim de 2 milhões de anos atrás, sabe? Mas a gente tem que entender que da mesma forma que a gente procura a tolerância dessas pessoas para que elas entendam que não é isso que elas estão pensando, a gente tem que ser tolerante na hora de explicar para elas essa ideia que a gente tem de que isso daqui que eles estão pensando não é nada disso. E que mulher pode ser sim maravilhosa, linda, poderosa de cabelo curto. Se essa pessoa que vocês estão tentando desconstruir essa ideia, se for algum amigo e etc, tudo bem, você pode falar de igual para igual. Só que quando se trata do nosso pai, nosso responsável, a pessoa que cuida da gente, que paga as nossas contas, é um extremo totalmente diferente. A gente precisa de muito mais polidez para conversar com eles e expor os nossos argumentos em relação ao que a gente pensa, para que o nosso relacionamento com eles não fique comprometido. Com 2 anos de casamento, eu entendo que num relacionamento, na verdade, a gente não pode falar exatamente o que vem na nossa cabeça, da forma que vem na nossa cabeça, na hora que a gente quiser, ou batendo no peito, gritando com a pessoa e etc. Isso não constrói um relacionamento saudável. Você precisa, num relacionamento, tratar com amor qualquer assunto que seja muito difícil da pessoa entender e ter muita paciência pra entrar numa discussão, tá? A gente também tem que entender que um bom relacionamento não depende somente da outra parte fazer a gente feliz. A gente tem que fazer primeiro aquela outra parte feliz e amar e respeitar e cuidar daquela outra parte para que ela possa cuidar da gente, certo? Não adianta nada você tratar seus pais que nem cachorro o ano todo e quando você quer permissão para fazer alguma coisa, você ficar bravo com eles por eles não deixarem você fazer uma determinada coisa, por mais que eles estejam errados em não te deixar fazer essa determinada coisa. Como a gente tá falando do cabelo, pode ser que sim, a mãe daquela menina tá errada em falar que cabelo curto é coisa de homem, que é um pensamento muito antigo e que é um pensamento que muita gente ainda tem hoje em dia. Só que a gente não pode chegar na nossa mãe e falar: ai, mas que idiota, não precisa fazer isso, esse pensamento não tem nada a ver, que não sei o quê. Você tem que de forma madura expor os seus argumentos para que você consiga desconstruir uma pessoa, sempre com tolerância, com amor e com muita paciência, porque para os nossos pais é mais ainda do que para uma pessoa de qualquer, assim. Porque assim, as pessoas que te criaram, elas são mais velhas do que você, elas já pensam com aquela mesma cabeça há muito tempo, então para você tirar essa ideia da cabeça delas não vai ser rápido, não vai ser da noite pro dia. Você não vai chegar nela, botar o meu vídeo de 5 minutos e falar pra ela: mãe, assiste, olha aqui, ó, como cabelo curto não é coisa de homem, não. Ela não vai entender. Você precisa construir essa ideia na cabeça dela de que cabelo curto não é uma coisa de outro mundo, de que piercing, tatuagem, seja lá o que você quer fazer, que seu pai ou sua mãe tá te impedindo de fazer por uma coisa, de um preconceito que eles têm, o ideal é que você convença eles com paciência, com
amor, para que você tenha um bom relacionamento. Quando você primeiro tem um bom relacionamento com os seus pais, tem uma abertura maior para conversar com eles sobre qualquer assunto, você expõe os seus argumentos de forma madura, a partir desse momento eles vão começar a te ouvir mais e querer debater mais com você sobre os determinados assuntos que hoje em dia estão em pauta, né? E no caso, no meu canal, é o cabelo curto, mas pode ser qualquer outro assunto que eles tenham uma cabeça um pouco mais fechada em relação a isso. Então você precisa provar com bons argumentos para essa pessoa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu responsável, para o seu avô, até mesmo que paga seu cabeleireiro, que vai pagar suas contas, vai te sustentar e tal, que a sua ideia é uma ideia mais evoluída e que realmente a sociedade hoje em dia não pensa mais dessa forma, porque antigamente realmente sofria muito mais preconceito, mas hoje em dia é muito mais simples, e é esse o medo que eles têm, de vocês sofrerem preconceito em relação ao cabelo ou qualquer outra coisa que vocês façam. Então mostre pra eles que a gente vive num mundo diferente, prove com argumentos, prove com bastante amor, com bastante paciência, e talvez os seus pais mudem de ideia. E para que eles mudem um pensamento que tá na cabeça deles há mais de anos, há mais de décadas, que foi construído na cabeça deles, para você desconstruir esse tipo de assunto, é preciso muito diálogo, muita dedicação, como eu tava falando desde o começo do vídeo. Realmente, hoje em dia, na minha opinião, já não existe mais essa coisa de menino, coisa de menina, coisa de homem, coisa de mulher, porque realmente feminilidade e masculinidade vai muito além do que você veste ou do que você usa na sua aparência exterior, tá? Você pode sim ser feminina, como eu já falei diversas vezes, com cabelo curto. Seguindo essas dicas que eu dei pra vocês, não somente vocês vão conseguir desconstruir essa ideia na cabeça dos pais de vocês, como também conseguir um relacionamento muito melhor com eles. E finalmente vão ter paz em casa, né? Que é o que a gente mais quer. Todas essas dicas que eu dei, como eu falei pra vocês, não vão servir só pra você se explicar na questão do cabelo curto, mas você pode tentar convencer os seus pais de outras coisas, como por exemplo, deixar vocês saírem mais e etc. Mostra pra eles com ações que vocês são pessoas responsáveis, que vocês são capazes de cuidar de si próprios. Hoje em dia a gente sabe que o mundo tá perigoso por aí, mas é fácil de convencer os nossos pais que a gente tá indo pra um lugar seguro, que a gente tá indo com pessoas que protegem a gente, com pessoas que não são de mentalidade fraca, que não vão levar a gente pra um lugar perigoso e etc. Então assim, gente, tudo que eu falei nesse vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês que dá sim pra você ter um bom relacionamento com seus pais, independente de qual seja o pensamento que tem na cabeça deles. Vocês podem achar que é muito impossível de se relacionar com eles, justamente pela forma de pensar ser extremamente diferente. Mas a partir do momento que você entende que seu pai tem 20, 30 anos a mais do que você, é óbvio que ele viveu numa sociedade muito diferente da que a gente vive hoje. Então é preciso de um pouco de empatia para lidar com esse tipo de situação, porque é lógico que a cabeça deles vai ser diferente da nossa. Hoje em dia, que eu tenho 23 anos, eu tô casada, não tô mais com a minha mãe, eu entendo muita coisa que ela me proibiu de fazer, que antigamente eu queria morrer, mas eu não queria lembrar disso, porque era uma coisa muito horrível pra mim pensar de que ela me mandava fazer as coisas e eu tinha que obedecer e tal. Mas se eu soubesse de todas essas coisas que eu falei com vocês nesse vídeo, naquela época, eu teria tido um relacionamento tão mais tranquilo que hoje em dia eu ia estar assim, olha, a pessoa mais feliz do mundo. Lógico que hoje em dia eu já tenho um relacionamento normal com a minha mãe, porque agora a gente fala quase que não é de igual para igual, mas a gente tem uma mentalidade mais amadurecida, né? Pensa mais parecido. Então, hoje em dia o relacionamento é bem mais tranquilo. Mas porque eu também agora aprendi como lidar, como expor as minhas opiniões, como expor os meus pensamentos e etc. E eu queria ensinar para vocês dessa mesma forma. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Curte e me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. E também os links estão na descrição do vídeo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!